gente, nesse capítulo 4 do livro de Esdras, temos fofoqueiro, leva e traz. Assim como existem serviços, como existem em igrejas, existem em escolas, em casa, vizinhos também, fica levando e trazendo. Aqui nesse quadro é um leve e traz. Aqui, gente, no capítulo. Se você gostaria de saber o que aconteceu nesse capítulo de Esdras, capítulo 4, fica comigo até o final. Porque aqui, gente, tinha adversários ali no meio do povo no meio do povo de Judá e Benjamim. Os adversários, quando eles ouviram os adversários de Judá, de Benjamim, eles ouviram que eles voltaram pós 70 anos de cativeiro, e eles já faziam 50 anos que eles tinham edificado o templo para a honra e glória do Senhor, não tão suntuoso como o templo de Salomão, mas estava pronto. Então esses adversários, esses fofoqueiros, eles chegaram perto de Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe assim: deixa-nos edificar convosco, porque como vocês buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, já fazemos sacrifícios a Deus há muito tempo, desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir até aqui. Mas eles, gente, eles não adoravam somente a Deus. Eles adoravam outros deuses. Eles adoravam Deus, com D maiúsculo, Deus único, mas adoravam outros deuses pagãos. Eram os chamados de samaritanos. Porém, quando eles ofereceram para edificar com eles, porém Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais dos israelitas disseram: não convém que nós que nós e vocês edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia, porque quem ordenou foi o rei Ciro. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Então eles estavam, como se diz, danificando a mão deles, né? E eles ficaram com tanta raiva, esses adversários fofoqueiros, e eles alugaram conselheiros contra eles para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado do rei Dario, eles começaram a perturbar, a fofocar. Eles pagaram alguém para fazer isso. E isso durou, gente, se não me falha a memória, eu não vou falar, eu não sei se vai falar no final, mas é porque eu li outros comentários, né? Então, mas isso durou uns 70 anos. Olha para vocês verem, gente, que luta, né? E nos dias, aí depois, quando o Ciro morreu, nos dias Artaxerxes era o rei. Agora, escreveram Bislão, que era o fofoqueiro, o Mitredate,
e Tabiel e outros seus companheiros, eles escreveram a Artaxerxes, rei da Pérsia, que é o Irã de hoje. Eles escreveram a carta em caracteres siriáticos, em aramaico e na língua aramaica. Escreveram, pois, Reum ao chanceler e a Sinzai, escrivão, uma carta contra Jerusalém, rei de Artaxerxes. Pode ficar à vontade, rei Artaxerxes, do teor do seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, os arfasequitas, os tarpelitas, os arfacistas, os arquivistas, babilônios, susanquitas, diavitas, elamitas. Eles começaram a fofocar com o rei Artaxerxes. Fofoqueiro derruba só com a língua. Contra o povo judeu, que estava lá reconstruindo os muros, porque o templo já estava pronto. E os outros povos que o grande e afamado Anaspar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias além do rio, em tal ponto. Agora aqui, gente, a partir do verso 11, vai mostrar o teor da carta, o que tinha na carta. Eles mandaram essa carta ao rei Artaxerxes, fofocando. Quando começar a fofocar, sai fora. Fofoqueiro tem matado as pessoas espiritualmente dentro da igreja. E eles falaram assim: teus servos, homens além do rio, em tal tempo, eu quero falar com você, com o rei. Eles falaram com o rei assim: saiba, o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, rei, quero que saiba que se aquela cidade for reedificada e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Fofocando, gente. E o rei leu aquela carta. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver o rei sendo desonrado, por isso estamos avisando ao rei. Tá fofocando a respeito do povo, né? Eles aqui começaram, como eles não aceitaram ajuda, eles queriam ajudar para atrapalhar. Então eles escreveram essa carta. Enquanto eles puderam importunar o povo com o rei Dario, a obra foi parada. Agora entra o rei Artaxerxes e eles mandam essa carta de fofoca para eles. Ô, gente, cuidado com a fofoca. A fofoca mata um soldado ferido. Nós somos o exército de Deus aqui na terra. E o soldado não abandona o outro soldado na guerra, ele acolhe o soldado ferido. Então ele falou assim: olha, vocês vão ficar sem moral depois, porque eles vão dominar. Então ele falou assim: nós estamos colocando para você esse caso, porque se eles restaurarem o muro, vocês não terão porção alguma deste rio. Aí o rei, aqui no verso 17, o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais companheiros que habitavam em Samaria,
como também aos demais que estavam além do rio. Ele escreveu: paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi bem clara, foi claramente lida diante de mim. E diante dessa carta que foi escrita, eu ia ordenando-o, estou dando uma ordem, e buscaram, e eles buscaram nos escritos e acharam que nos tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tinha feito rebelião e sedição. E também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que além do rio dominaram em todo lugar e lhes fizeram pagar direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, o rei Artaxerxes caiu na fofoca daqueles caras lá. Agora, pois, dai ordem para impedir que aqueles homens, a fim de que não edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Então ele falou assim, agora para eles pararem, que eles estavam edificando o muro já, né? Então, por causa dessa fofoca aí, eles pararam. E ele falou assim, ó, e guardai-vos de ser remisso nisso, porque cresceria dano e prejuízo dos reis. Então, depois que essa cópia do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente, eles foram, fofoqueiro adora contar novidade, né? Eles foram rapidinho. Apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Olha para vocês verem, gente. Fofoqueiro adora isso, né? Então, quando eles fizeram isso, porque o rei Artaxerxes acreditou neles, parou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até ao ano segundo do rei Dario, rei da Pérsia. Só quando o rei Dario entrou que nós vamos saber o que aconteceu. Tá bom? Mas cuidado com fofoca, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu like e o seu comentário.